Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Desvendando os FIIs, onde eu trago para vocês análises e informações sobre os fundos imobiliários. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o TOR11, o Tordesilhas EFI, um fundo de mandato híbrido que investe em ativos imobiliários e em papéis de dívida, como CRIs. Será que esse fundo vale a pena? Quais são os seus indicadores e seus riscos? Antes de começar, eu preciso deixar claro que isso não é uma recomendação de investimentos. E se você gostar do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E obrigado pelos 1000 inscritos, vocês são foda. Só tenho a agradecer a vocês, sem vocês isso não seria possível. O TOR11 é um fundo imobiliário que foi lançado em 30 de agosto de 2019, com o objetivo de proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas no longo prazo, por meio de investimentos em ativos imobiliários, auferindo rendimentos e ganhos de capital advindos destes. O fundo é gerido pela R Capital Asset, uma gestora independente especializada em investimentos imobiliários, e administrado pela Vorts, uma empresa de serviços financeiros que atua como administradora, custodiante e escrituradora de fundos. O fundo tem um mandato híbrido, ou seja, ele pode investir tanto em imóveis físicos quanto em papéis de dívida, como CRIs, LCIs, LHS, entre outros. O fundo é considerado oportunista e de desenvolvimento de projetos imobiliários, ou seja, ele busca aproveitar as oportunidades de mercado para investir em ativos com alto potencial de valorização, mas também com alto risco. O fundo utiliza a sobra de caixa para alocar em CRIs e outros papéis de dívida, por meio de estruturas, muitas vezes, não convencionais, mas que apresentem retorno compatíveis com o risco tomado. O fundo tem prazo de duração indeterminado e é destinado ao público em geral, sem restrições de público-alvo. O fundo cobra uma taxa de administração de 1,5% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. O fundo também cobra uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA mais 4% ao ano. O fundo tem cerca de 35 milhões de cotas emitidas e mais de 94 mil cotistas. O valor patrimonial do fundo é de aproximadamente 445 milhões de reais, o que resulta em um valor patrimonial por cota de R$ 12,72. A cotação atual do fundo é de R$ 2,09, o que representa um PVP de 0,16, ou seja, o fundo está sendo negociado com um grande desconto em relação ao seu valor patrimonial. A liquidez média diária do fundo nos últimos 30 dias foi de R$ 137 mil, o que significa que é possível comprar e vender cotas do fundo com relativa facilidade no mercado. O fundo tem um portfólio diversificado, composto por ativos imobiliários e papéis de dívida. Os ativos imobiliários. O fundo tem um histórico de rentabilidade bastante irregular, com altos e baixos. Nos últimos 12 meses, o fundo teve uma valorização negativa de 71,27%, ou seja, quem comprou uma cota do fundo há um ano, hoje tem uma perda de mais de 70% do seu capital. O fundo também teve um baixo rendimento nos últimos 12 meses, pagando apenas R$ 0,09 por cota, o que representa um dividend yield de 4,33%. O último rendimento pago pelo fundo foi de 5 centavos por cota, em 14 de fevereiro de 2023, ou seja, essa bomba tá vários meses sem pagar os seus cotistas. O fundo tem algumas vantagens e desvantagens que devem ser consideradas pelos investidores. Entre as vantagens, podemos citar: o fundo tem um potencial de valorização no longo prazo, pois investe em ativos com alto risco e alto retorno, que podem se beneficiar de uma recuperação do mercado imobiliário e da economia brasileira. O fundo tem uma gestão ativa e experiente, que busca aproveitar as oportunidades de mercado e realizar operações não convencionais, mas que geram retornos acima da média. O fundo tem um portfólio diversificado, que reduz a exposição a um único segmento ou ativo imobiliário, aumentando a segurança e a rentabilidade do fundo. Entre as desvantagens, podemos citar: o fundo tem um alto risco, pois investe em ativos com baixa liquidez, alta volatilidade e alta incerteza, que podem sofrer com a inadimplência, a desvalorização ou a falta de demanda dos locatários ou compradores. O fundo tem um baixo rendimento, pois paga poucos dividendos aos cotistas, priorizando a reinvestir os lucros em novos ativos ou em melhorias dos ativos existentes. O fundo tem um alto desconto, pois está sendo negociado com um PVP muito baixo, o que pode indicar uma desconfiança do mercado em relação ao fundo ou uma dificuldade de precificar os seus ativos. O fundo imobiliário TOR11 caiu bastante nos últimos meses por vários motivos, entre eles: o fundo cancelou a distribuição de dividendos em março e agosto de 2022, alegando preocupação com o aumento da inadimplência e o cancelamento de negócios atrelados à sua carteira de ativos. O fundo tem um alto risco, pois investe em ativos com baixa liquidez, alta volatilidade e alta incerteza, que podem sofrer com a desvalorização ou a falta de demanda dos locatários ou compradores. O fundo tem um risco cruzado com outros fundos imobiliários que também apresentaram queda, como DEVA11, VSLH11 e HCTR11, que investem mutuamente entre si e nos mesmos ativos de risco. Esses são alguns dos fatores que explicam a queda do TOR11, mas lembre-se que isso não é uma recomendação de investimentos e que você deve fazer sua própria análise antes de investir em qualquer fundo imobiliário. E se você precisar de ajuda com outros assuntos, pode contar comigo. Estou sempre aqui para conversar com você.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje sobre o Tord11, o Tordesilhas EFI. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre esse fundo imobiliário. Se você quiser saber mais sobre o fundo, eu recomendo que você leia os relatórios gerenciais mensais, que estão disponíveis no site da gestora, da administradora ou da B3. Lá você vai encontrar mais informações sobre o fundo, como seus ativos, os seus resultados, os seus riscos e as suas perspectivas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você tem alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixe o seu comentário aqui embaixo, que eu vou responder assim que possível. Um grande abraço e até a próxima!